galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione e aqui ao meu lado o professor Val. Todos vocês, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de história. Inclusive, nós estamos vindo aí daquela aula live. Pô, agradecer a todos vocês que estiveram junto com a gente, curtiram. Já, poxa, aproveitar que não deu tempo, nós estamos ao vivo ali junto, né, com a galera do estúdio. Não consegui responder a todos, mas agradecer de imenso coração por toda a participação de vocês. Eu achei muito bacana, foi joia, valeu. Até a próxima, hein, galerinha? Foi uma experiência muito bacana. Bom, eu tenho dois recados para vocês antes de nós começarmos nossa aula. Lembra daquele link de presença? Não há mais, o que agora é a atividade obrigatória que dá a presença, correto? Tranquilo, né? Bom, agora, aos alunos que assistem às aulas pela televisão, pegam material impresso pelo colégio, eu não tenho outra palavra que não seja parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições e que tem acesso tecnológico, convite, professor Roberto, venha conhecer o Aula Paraná, sendo um universo digital pedagógico, uma experiência muito bacana. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem as mangas, aperte o cinto, segure-se na poltrona, embarque nessa aventura de história, vamos juntos continuarmos esse conteúdo aí sobre cristianismo, que a gente começou lá na aula live, na aula 95, partiu. Vou apresentar para vocês os 3 objetivos. Compreender as principais características da religião cristã durante a Idade Média. Reconhecer o papel do cristianismo no fortalecimento da unidade cultural. Professor, mas você já não falou isso? Exatamente. É muito importante vocês entenderem esse conceito de unidade cultural na Europa medieval. Nós estamos falando de um pós-Império Romano, junto com povos extremamente diferentes, povos germânicos, que a gente, inclusive, tenta generalizar chamando eles de germanos, que é uma dificuldade imensa. Agora são milhares de povos extremamente diferentes entre eles. Ostrogodos, visigodos, e essa sociedade que vai ser responsável por criar uma nova Europa medieval, né? Como que a cristianização foi responsável por fazer essa unidade política? Falamos sobre Clovis, falamos sobre Carlos Magno, falamos sobre vários reis, ou que se aproximaram da religião, como Carlos Magno, a história da coroação, ou do Clovis, lá, o primeiro rei germânico que, segundo diz a história, se converteu. Oficialmente ele se converteu, se realmente ele acreditava no íntimo dele é outra história, mas oficialmente é o que está valendo. E agora, identificar a aproximação dos preceitos da oração e trabalho. Vamos entrar um pouquinho sobre essa história religiosa dos monges da ordem beneditina, uma das ordens mais atuantes no período feudal. Muito interessante esse conteúdo. Vamos lá? Começamos na aula passada, Igreja e Cristianismo, a origem do termo Papa, hierarquia do clero secular. Falamos sobre os monges copistas, o professor Roberto já comentou sobre isso, mas é muito interessante a importância desses monges, porque nós temos uma visão extremamente negativa, ou por historiadores mais antigos que falavam, na Idade Média é a Idade das Trevas, aí na Idade Média é tudo ruim, nada presta, lá o pessoal vivia tudo nas trevas, não tomavam banho. Não, isso aí são visões pejorativas, negativas, extremamente perigosas, que não devemos pensar dessa maneira. Como que eu comentei sobre um livro chamado A República de Platão, escrito no século V a.C. Como que esse livro foi parar na minha casa, produzido há 2.500 anos atrás? Não inventaram a imprensa, falei do Gutenberg em 1446, que essa invenção é há 500 anos atrás praticamente. Como que chegou-se a esses livros? Graças a esses monges que copiavam, graças ao conhecimento que também a igreja foi responsável por fazer esse domínio. Há um controle, há um monopólio, sim, isso é outra história, mas que houve a importância da igreja, houve a importância dos monges copistas e que houve um conhecimento, sim. E é exatamente nesse tema que eu começo nossa aula. Olha que bacana. Gostaria que vocês me ajudassem a analisar essa imagem de um monge, que nós podemos pensar como um cientista do século medieval, do período feudal, né, chamado uma imagem para nós analisarmos um pouquinho sobre esse tema mesmo, sobre, nada foi produzido na Idade Média. Será? Nenhum conhecimento, nenhuma ciência foi produzida. Será? Vamos analisar junto? Vamos lá. Saberia dizer a que se refere essa imagem? Observe os detalhes. O que esse monge tem nas mãos? Repare também um pouco no rosto do monge, parece que ele tem alguma questão, alguma doença, algum problema também, né, no seu rosto. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Observe os equipamentos que ele está utilizando.
Bom, é o abade chamado Richard Wallingford. Tá? Ele viveu, é um desenho do século XIV, ele viveu no século XIV, representando o Richard Wallingford. Ele foi um abade de St. Albans, fica na Inglaterra. Ele era matemático, ele foi inventor do relógio astronômico mecânico, responsável por fazer todo um estudo astronômico, não astrológico, astrologia é outra história, astronômico, para fazer transporte, localização, geográfica e tudo mais. Há sim uma produção científica. Esteve sob o domínio e o monopólio da igreja, mas que houve. Não dá para falar que foram 1000 anos colocados no escuro. A palavra Idade Média, inclusive, o próprio termo já tem uma carga muito negativa, porque a palavra média já vem dizer que tinha uma coisa muito boa no início, Idade Antiga, e depois vem uma coisa muito moderna, a Idade Moderna, que começa depois de 1453, de acordo com as datas tradicionais. E a Idade Média, terrível, ela é média, ela é medíocre, ela é ruim, é a Idade das Trevas, nada desenvolveu. Será? Será que é isso que nós estamos analisando aqui? Um monge religioso fazendo estudos astronômicos sentado à sua mesa com um par de compassos, analisando com produções, com tecnologias rudimentares? Concordo, mas ele está atuando no que nós podemos chamar de um conhecimento científico. Que seja rudimentar, que seja limitado, mas mas há uma produção científica, tá bom? Bom, o Richard Wallingford, fui pesquisar a história dele, né? Ele acabou vivendo uma vida curta, né? Ele teve hanseníase, se coloca que naquela época, inclusive, ainda o termo era lepra, então ele acabou, né, tendo essa doença, desenvolvendo essa doença. Ele foi um leproso, morreu, não tinha-se cura na época, né? A única forma que eles, em geral, desde a antiguidade, desde o Império Romano, né, como diz o outro, desde a época da Bíblia, como eles falam assim, né, era fazer o quê? Um isolamento dos leprosos, mas hoje não. Desde 1970, no Brasil, a lei, inclusive, houve uma mudança do termo de lepra para hanseníase, para que mudasse essa visão discriminatória, bíblica, negativa, bíblica não, né, uma histórica, né, porque é uma doença muito antiga, e a forma como eram tratados os leprosos, né, sendo excluídos, marginalizados, colocados nas cavernas, como a gente sempre tem aquela representação cinematográfica, é muito negativa. Com a mudança do nome e com o desenvolvimento da ciência, da medicina, houve a cura, e existe a cura. Até hoje, inclusive, quanto mais cedo se desenvolver, é uma doença de pele, em geral, ou que ataca também os nervos, né, de geral do corpo, né, você perde um pouco da sensibilidade da pele, dos nervos, mas existe uma cura. Então, hanseníase é uma doença que permanece, uma doença histórica. O termo utilizado na época era lepra, e a partir de 1970, fui dar uma pesquisadinha lá, mudou-se o nome para hanseníase, com uma tentativa mesmo de mudar esse termo muito negativo, né, dos leprosos, ok? Continuando aqui, ciência medieval, olha só. Os primeiros relógios mecânicos surgiram... nada foi produzido no feudalismo? Não, né? E os relógios, os primeiros relógios mecânicos? Extremamente atrasados, com suas pontualidades, inclusive, muito discutidas, mas os primeiros relógios gigantescos mecânicos, né, colocados nas abadias, colocados em pontos comerciais para que a vila pudesse... E normalmente um monge, tinha que ser, né, responsável por tocar ali às 6 horas da tarde. Ou, muito interessante, inclusive, que o historiador Thompson, um historiador inglês, ele até comenta, olha, os relógios de mecânico começam a surgir no século XIV, mas não abandonaram o de sol, não, até para acertar os mecânicos. Mas que há invenções, o relógio mecânico, mais um exemplo aí. Mecânico, máquina. Relógio de sol, nós falamos sobre o tempo natural. É um estudo bem bacana sobre essa questão do tempo da natureza, né? O cantar do galo, utilizar o tempo das tarefas, utilizando os trabalhos, é assim que os agricultores se organizam, né? Que tempo é hoje? Não, ainda não está no período ainda. Por quê? Que período é esse? Que tempo é hoje? Não, agora é o período para esperarmos a colheita, é o período para nós prepararmos o solo, e se utiliza outras formas de se organizar no tempo. Olha que bacana. Tá aqui? Muitos membros da igreja esqueciam-se da humildade. Desculpe, pulando aqui, novamente, representando aqui o Wallingford, o Richard, né, o abade. Essa aqui é uma miniatura de 1380, ele está apontando para um relógio mecânico. Muito bacana, essa imagem aqui. É uma miniatura, é um desenho bem pequenininho.
Muitos membros da igreja esqueciam-se da humildade. Vamos agora para o nosso próximo tema. É uma crise, e eu tenho muito cuidado, inclusive, em falar sobre crise. Esse termo é muito pesado, né? Crise no cristianismo. Mas vamos lá. Fala-se que muitos membros da igreja esqueciam da humildade, da vida, né, do amor ao próximo e acabavam levando uma vida mais de luxo, principalmente com o enriquecimento da igreja cristã durante a Idade Média. Alguns cristãos não gostaram daquilo. Olha, está errada essa vida muito de luxo aí. E se retiravam, indo viver em grutas ou em mosteiros, né, em monastérios, ou seja, comunidades formadas por monges. Já existiam vários mosteiros na Europa no século V, logo após a queda do Império Romano. Olha que interessante. Até por causa desse contexto de insegurança e problemas de guerras. O monastério era uma forma, inclusive, dos monges se proteger e mesmo se distanciar desse momento de instabilidade social criada pela queda do Império Romano. Ok? A vida monástica só se difundiu no Ocidente a partir de 529. A ordem de São Benedito, dos beneditinos, criada por São Bento de Núrsia, na Itália, é uma das primeiras. Pela regra de São Bento, os monges deveriam fazer um voto de pobreza, bem aquilo mesmo, dando uma crítica sobre essa vida de luxo. Castidade, olha, obediência, muita disciplina. E a gente termina a aula de hoje, inclusive, falando sobre o trabalho. Aqui uma imagem da medalha de São Bento, de 1880. A ordem dos beneditinos serviu para inspirar outras ordens que também tinham essa característica de mendicância. Repete isso, professor. Mendicância. Mendigos? Entre aspas, humildade, vivendo de uma maneira muito simples, né? Ou trabalhando através do trabalho, ou apenas em orações e vivendo de doações, mendicância, podemos imaginar isso. A ordem, uma das mais famosas, é a ordem de São Francisco, os franciscanos, uma outra ordem italiana também. Que aqui está, inclusive, uma pintura representando São Francisco de Assis, de 1235. A ordem dos dominicanos, a ordem dos carmelitas e a ordem dos agostinianos. São outras ordens também criadas durante a Idade Média. Agora com vocês, por que, por volta do século V, alguns cristãos se retiraram para viver em grutas ou mosteiros? Porque curtiam uma vida? Não, isso é mentira. É brincadeira. Capricha aí, daqui a pouco nós voltamos.
Voltei, vamos corrigir juntos. Eu tenho um problema de dicção, para corrigir juntos. Vamos lá. Muitos membros da igreja esqueciam-se da humildade, do amor ao próximo e levavam uma vida de luxo, de ociosidade. Alguns cristãos reagiram a isso dentro da própria igreja e se retiram para viver em grutas ou então em mosteiros, isto é, comunidades formadas por monges ou monjas. Já existiam vários mosteiros na Europa no século V. Vamos para o nosso último tema. Então, fiz um recorte bem bacaninha ali sobre a história da ordem beneditina, porque é uma das principais, inclusive do período feudal, né, que teve uma participação muito interessante, que inclusive inspirou outras, como o Sr. Roberto falou, sobre os dominicanos, os clarissas, os franciscanos, que está ligado com esse voto de pobreza, de humildade, de mendicância, como o Sr. Roberto comentou sobre os franciscanos, inclusive. Bom, os chamados beneditinos, a famosa... aquela roupa, né, de monge preta, né, voltados para a oração, e o beneditino, São Bento, deixou as chamadas regras de São Bento, né? Um monge beneditino deve fazer isso. Então, muito ligado à questão de abrir mão do prazer. Então, prazer em geral, não falo apenas o prazer humano, né? Por exemplo, o simples fato do riso. O riso era um tema discutido no período da Idade Média por ser considerado uma coisa de prazer, ligada à alegria, ligada ao prazer, e isso entre algumas ordens que faziam crítica e pediam que o monge fosse muito sereno, fechado, que não tivesse esse vínculo ao riso. Os franciscanos não tinham essa linha de pensamento e entravam, inclusive, em algumas discussões com os dominicanos, com os beneditinos, que já os franciscanos tinham uma outra linha de raciocínio que achavam o riso, a alegria, uma coisa do bem, uma coisa de Deus. Então, aqui, por exemplo, uma coisa em geral que é muito forte, principalmente na ordem beneditina, são os chamados trabalhos sociais. Manter orfanatos, as chamadas rodas, né? Rodas da vida, né? Roda da infância. Né? O que são isso, professor? Muito comum na Idade Média, no período feudal, a família que não tinha condições de manter o filho, parece uma coisa cruel, né? Mas a gente não pode olhar com nossos olhos de hoje. Que hoje nós temos todo um cuidado, uma questão de relação, etc., com a criança, né? Mas nós estamos falando de uma outra sociedade, um outro momento. Aí se colocava os órfãos, né? Principalmente questões relacionadas à economia da família que não tinha condições de manter a criança, ou que tinha muitos filhos, para como manter tudo aquilo, não tinha como, colocava nessas rodas, né? Que era muito comum nos monastérios, né? Nos conventos, para aquelas crianças órfãs serem criadas pelos religiosos. Leprosários, o professor Roberto comentou sobre isso, que eram, inclusive o famoso monge, né, o Richard, eram locais onde ficavam as pessoas que desenvolviam a lepra, uma doença que ocorre em geral na pele. O professor Roberto também comentou sobre a questão dos nervos, né, do corpo, mas normalmente acredita-se, a ciência acredita que é causada pela bactéria. Acredita-se que, olha... danado. E aí, escolas e asilos, além de ensinar técnicas agrícolas para o campo e o trabalho. Copistas, copiar textos greco-romanos, falamos sobre isso. Enormes bibliotecas em seus mosteiros e abadias, manter esse conhecimento. Professor, mas e daí nessa de manter, será que eles mantinham todo o conhecimento certinho? Ou eles faziam aquelas escolhas, esse livro aqui parece que é meio pecaminoso, vamos dar um fim nele? Acredita-se que é possível que havia essa seleção, sim. E alguns estudos apontam para que alguns livros que não chegou até nós, que foi produzido lá na mitologia, lá na Grécia Antiga, lá na Roma, mas que fala sobre o prazer, que fala sobre algumas situações relacionadas ao homem e que os religiosos acreditavam que aquilo não era interessante ser produzido, se perdeu no tempo. É um exemplo, mas, como diz o outro, são lendas, né? Não temos comprovações. Agora, sim, o trabalho é muito interessante. Eles têm uma coisa muito clara do monge, que tem que estar relacionado muito ao trabalho, o trabalho como um foco de, inclusive, manter sempre a mente ocupada. Professor, será que é aquela famosa frase, a mente vazia, oficina do... Não sei se a origem é medieval, não posso nem apontar isso, mas que é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de explicar. Sempre focado ao trabalho e à oração. Principalmente, então, a base da regra beneditina era orar, rezar, et labora, né? Do latim, laborar, labutar, trabalhar.
Fechou? Ascese, eu coloquei aqui, o que significa esse ascese? Consiste na renúncia ao prazer. Isso é muito forte também dentro dessa ideia. Trabalhar bastante, rezar muito, para renunciar ao prazer e na não satisfação de algumas necessidades primárias do homem, do ser humano, né? Da mulher, do homem. Conjunto de comportamentos disciplinados. Sempre uma disciplinarização do corpo, da mente, né? Focada sempre no trabalho e na religiosidade, na oração. Para que tire os prazeres do mundo, nesse mundo. E essa divisão muito forte. O mundo, o lado mundano, muito forte isso na visão cristã medieval. E o lado sagrado, dentro do mosteiro. Né? Esse lado profano, o mundo, e o local sagrado, dentro do mosteiro, dentro da igreja. A insistência do trabalho manual, o professor Roberto explicou, a oração de São Bento era também uma forma de trabalho. Não é por acaso que tem o nome de ofício, olha o nome da oração, ofício. Olha aqui, mais um exemplo. O trabalho e a oração, ora et labora, são os dois polos da vida monástica beneditina. Aqui é uma representação de São Bento de Nursia, representada pela pintura de Giovanni Bellini, em 1488. Vamos fazer junto essa? A regra criada por Bento explicava como deveria ser um comportamento do monge, como uma preocupação clara em relação ao A, trabalho, B, almoço, claro. Se vocês me botarem essa letra B, eu juro que eu entro nessa câmera aí. Vou parar no sofá de vocês aí. C, aumento da riqueza, ou letra D, desenvolvimento da ciência. Letra A, B, C ou D, galerinha, sexto ano? Muito bem, acertaram. A letra A, trabalho. Deixei bem claro isso. Fechou? Crise do cristianismo, novas ordens religiosas e as regras de São Bento. Próximas aulas, 97, cultura medieval, religiosidade cristã. Dois tipos de cultura, a chamada a chamada científica, a mais localizada na religiosidade, e a popular. Vai ser muito interessante essa aula, não percam, viu? Cultura letrada, que o professor está comentando, e a cultura popular medieval. Fechou? Só. Obrigado a toda a galerinha do sexto ano. Novamente, obrigado pela participação da live de vocês na aula passada. Aquele abração, como diria o outro, de Foz do Iguaçu até chegar em Guaratuba. De Londrina, passou por Palotina, desceu aqui embaixo, aqui em Pato Branco. Também desceu mais, foi lá para Ponta Grossa, Curitiba. Muito obrigado a todos vocês que estão junto comigo. Para fechar, para dar sorte aí para esse finalzinho de ano, foco nos estudos, força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!